Salve, senhoritas e cavalheiros. Espero que todo mundo esteja bem aí, guardado, respeitando o distanciamento, isolamento social e usando máscara sempre que preciso na hora de sair. Veja bem, nós vamos para o nosso segundo encontro e o que foi que eu pensei para isso? Ó, coloquei umas imagens aqui que já vai dar para introduzir o nosso assunto, que vai ser este daqui, Solos do Brasil, parte 2. Se nós vamos estudar solos, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é isso, tá? Então lá vai. Ali, ó, no cantinho. Solo é a camada mais superficial da Terra. Ela é arável, ela é aerada e ela é possuidora de vida microbiana. Oh, eu não entendo, isso é difícil para minha cabecinha. Não, 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 é muito simples. Estamos falando da camada mais externa da crosta, formada por elementos sólidos, que são os minerais e as rochas, não é? Líquidos, água, todo tipo de líquido que tem no solo, gasosos, então todos os gases da atmosfera também entram na composição do solo. Além disso, tem vida, ou seja, possui vida microbiana, certo? O solo é extremamente importante porque é sobre ele que nós vivemos, é sobre ele que nós exercemos todas as nossas relações sociais e o solo também é utilizado como um recurso econômico importante, uma vez que ele pode produzir riqueza, certo? Qual é a segunda coisa que a gente vai ver? Como é que os solos são formados? Então observem que eu coloquei para vocês aqui, ó, uma figurinha. Essa figurinha mostra o mesmo solo, certo? Em épocas diferentes, tá? E mostra como é que se dá a evolução dele. Então observa. Primeira coisa que a gente tem que saber. Todo e qualquer solo começa com uma rocha, certo? E essa rocha vai sofrer os desgastes pelos elementos naturais. Chuva, vento, variação de temperatura, seres vivos e etc. Essa rocha, portanto, observa ali no primeiro quadradinho, ela começa a se rachar. Lá em cima você está vendo, tá? Num passo seguinte, temos a segunda figura, o segundo perfil ali, a gente já percebe que a rocha não está mais pura, nua. Sobre ela já começa a formar um pequeno manto de intemperismo. Geralmente isso é formado por conta da ação da umidade, certo? Mas observem que a presença da chamada rocha matriz, que é aquela do primeiro perfil, ainda é grande, não é? Num terceiro estágio, a gente já percebe que a rocha matriz já sofreu uma alteração muito profunda. Ela está muito abaixo da superfície terrestre e a capa de solo que aparece já é bem mais larga, não é? Capaz, inclusive, de sustentar alguns vegetais maiores. Por último, o que nós temos é este terceiro caso aqui, em que eu já tenho um solo chamado de solo maduro ou plenamente desenvolvido, certo? Com todos os horizontes possíveis. Observa que a rocha matriz ainda está aqui embaixo. A rocha matriz está aqui embaixo. Mas eu começo a ver fragmentos dessa rocha matriz, que é a chamada rocha matriz alterada, e pela diferenciação da coloração, você vê que há camadas diferentes no solo. Eu tenho o subsolo, o solo propriamente dito, que é aquela camada mais escura ali em cima, e sobre o solo um horizonte chamado de horizonte orgânico, que é essa camada ali, ó, rica em humus, certo? Ou serapilheira, pode ser chamada assim também. Então, quando você estuda um solo plenamente desenvolvido, principalmente em florestas, o que você percebe é que sobre este solo, formando uma grande capa, o que nós temos é uma quantidade enorme de matéria orgânica em decomposição, certo? Na maioria das vezes, é essa própria matéria orgânica fornecida pela floresta que vai manter a floresta de pé num processo chamado de autofagia. Nós precisamos ver agora quais são os principais tipos de solos brasileiros. Lembrando que aqui no Brasil nós temos uma infinidade de combinações que podem produzir solos específicos de uma determinada região. Por isso mesmo a gente vai pegar os principais exemplos, aqueles que em área e importância são os mais relevantes, certo? O primeiro deles é esse aqui, ó. Terra roxa. Todo mundo já ouviu falar na terra roxa, aquele solo que é sempre associado ao cultivo de café, não é? Ele é extremamente fértil, ele possui uma coloração avermelhada. Apesar do nome, ele não é roxo, ele é vermelho.
Ele é encontrado especialmente na região sul, no oeste do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais e Goiás. Então ele cobre uma extensão muito grande de uma área que no passado teve muita atividade vulcânica, porque a terra roxa é resultado da decomposição de rochas que têm origem vulcânica, principalmente o basalto e o magnésio, certo? Vê, coloquei para vocês uma figura, uma foto que vai ilustrar o que é a terra roxa. Observem, esse aqui nem é o mais vermelho de todos, mas ele já serve para nos dar uma ideia do contraste. Peguei uma estrada cortando aí provavelmente o cultivo de soja no início, e o que nós vamos ter é esse contraste, essa terra muito vermelha, não é? Encontrada principalmente nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. Esse vermelhão vem da oxidação do ferro presente no solo. O segundo tipo de solo que a gente tem no Brasil é um solo bem famoso. Todo mundo que estudou história do Brasil alguma vez já ouviu falar nele. É o famoso massapé ou massapê. Pode ter qualquer uma dessas duas pronúncias ou grafias. Esse solo, ele é um solo encontrado principalmente aqui na zona da Mata Nordestina, não em toda a zona da mata, mas em trechos específicos. Ele tem uma coloração bem escura, ele é quase preto em alguns lugares, e ele é proveniente da decomposição de rochas como o gneiss, o calcário e os filitos. Esse tipo de solo é extremamente fértil. Então, quando eu disse lá para vocês que provavelmente vocês já ouviram falar nesse solo, é porque ele é sempre vinculado ao cultivo de cana-de-açúcar aqui no Nordeste, e é acreditado a ele, em grande parte, o sucesso desse plantio de cana, o sucesso dessa empresa colonial. Lembrando que, embora tenha se plantado sim cana-de-açúcar em cima do massapê, depois a cultura de cana-de-açúcar se espalhou por outros tipos de solo, não é? Uma vez que o massapê é um solo muito específico de determinadas regiões da zona da Mata Nordestina, certo? Coloquei para os senhores aqui, ó, vamos dar uma olhada, uma foto desse solo. Se vocês observarem, ele é um solo muito plástico, ele é fácil de ser moldado, ele é argiloso, não é? Você tem grãos muito pequenos, isso permite que ele seja moldado, e ele tem uma coloração escura. Voltando a dizer, essa coloração escura que vai desde um cinza até um preto, ela é proveniente não só dos minerais que entram na composição desse solo, como os gneisses e os calcários, mas também por causa da presença de matéria orgânica. Lembra que no passado toda essa região aí era capeada, toda essa região foi coberta por uma floresta tropical muito densa que forneceu matéria orgânica para esse solo. O terceiro tipo de solo importante no Brasil é o salmourão, que apesar do nome não é salgado. Esse tipo de solo ele é constituído pela decomposição de rochas graníticas, ou seja, o granito vai se quebrando principalmente pelo intemperismo físico, que é aquele em que pela dilatação e contração das rochas ela vai se fragmentando. E gneisses claros. Onde é que a gente encontra esse tipo de solo? Bom, se você andar pelo centro-sul do Brasil, você vai ver muito deles. Muito, mas muito mesmo. E esse tipo de solo ele é arenoso. Ele não é tão fértil quanto os outros que a gente viu até agora, nem quanto a terra roxa, nem quanto ao massapê. Mas ele pode, se uma vez corrigido esses problemas de acidez e de baixa fertilidade com a adubação, ele pode ser utilizado sim pela agricultura. Olha só, coloquei para os senhores aqui uma foto desse tipo de solo. Se vocês observarem, diferente dos outros, ele tem uma coloração bem mais clara e ele é formado por uma quantidade enorme, estão vendo aí? Uma quantidade enorme de pedras em cima desse solo. O quarto grande tipo de solo que a gente vai ver são chamados solos aluviais ou aluvionais. Todas as vezes, senhores, que vocês ouvirem esse termo, significa dizer que eu tenho um solo que foi trazido de um outro lugar pela ação ou das águas correntes, ou da gravidade, ou dos ventos. Esses solos, eles normalmente se depositam ao longo dos rios, dos cursos dos rios, né? Nas chamadas várzeas. E, historicamente, mesmo eles não sendo muito férteis, como geralmente são planos, eles têm um ótimo potencial agrícola, ou seja, dá para você usar esse tipo de solo para cultivo. Vê, coloquei para os senhores essa imagem aí, essa imagem é do Pantanal Mato Grossense. Então vocês imaginem que tudo aí, não é? Toda essa região de planície é formada por esse tipo de solo aluvial que foi trazido
ao longo do tempo pela ação dos rios, principalmente o Rio Paraguai. Partindo do pressuposto que o solo é um recurso natural extremamente importante para o ser humano e principalmente para o Brasil, a gente tem que observar quais são os principais problemas que esses solos apresentam. Lembrando que esses problemas são problemas naturais, mas que por conta da utilização equivocada, por conta do uso inadequado do solo, eles terminam se desgastando, certo? Elenquei aqui 4 problemas. Não existem mais, mas esses 4 já nos dão uma boa ideia do que vamos ter que discutir. Então, olha só. Primeiro deles, olha ali. A erosão. Toda vez que você fala em erosão, nós estamos falando em de desagregação, movimentação e deposição de sedimentos. Portanto, isso é um processo mecânico, um processo dinâmico, em que o material é retirado de um lugar, segue e é transportado para outro e é depositado em outro, certo? Segundo, esgotamento, que seria a perda de nutrientes. Nesse caso, o que eu tenho é a perda da fertilidade, porque os nutrientes vão desaparecer do solo. Por que eles vão desaparecer? Tem vários motivos. Um deles é a chuva, não é? O outro é que se você usa muitas vezes a mesma cultura no mesmo lugar, esse solo tende a se desgastar. Terceiro, laterização. Cuidado, que a laterização, vou colocar ali mais na frente uma imagem. A laterização é a principal causa da perda de solos férteis no Brasil e no mundo tropical. É quando o solo ele adquire aquele tom avermelhado e parece que foi coberto com uma camada de tijolos quebrados, certo? Por último, a lixiviação, que é o processo de lavagem em que o solo vai sendo o tempo todo lavado e vai perdendo os nutrientes. Só vai ficando no solo aquilo que é mais pesado. O solo vai ficando mineralizado, perde sua fertilidade. Vamos lá. Que imagens são essas? A primeira lá em cima, olha só. Processo de erosão. Se vocês observarem direitinho, eu tenho a passagem da água corrente ali. Essa água corrente com força suficiente para escavar, não é, uma ravina, um sulco, ou nesse estágio aí bem avançado que é uma vossoroca. Além, óbvio, do problema da perda de solo fértil imediato, não é? Você tem nesse processo aí, lá em cima, dá uma olhada, a água leva esse material para outro lugar e nesse outro lugar pode acontecer assoreamento. Assoreamento é quando os rios vão sendo entulhados de sedimentos e isso vai fazendo com que eles fiquem cada vez mais rasos. Portanto, quando o rio está assoreado, a probabilidade de ter enchente é maior. Segundo processo, olha só, laterização. Ali em cima, ó. A laterização, pessoal, é quando eu tenho a formação dessa ganga ou canga em cima do solo, que são esses fragmentozinhos aí de argila cozidas ao sol, parecendo mesmo com tijolo quebrado. Esse solo aí ele é extremamente ácido, ele é quebradiço, não é? E tem uma presença muito grande de óxido de ferro e silício. Aqui do lado, ali, eu tenho um exemplo de como o desmatamento pode esgotar o solo. Nesse caso, especificamente aí, esse solo, o site que eu tirei essa imagem diz que esse solo está literalmente imprestável para a agricultura. Porque você retira a vegetação, retira a fonte de matéria orgânica que iria ser reposta e você expõe esse solo à ação dos elementos climáticos. Por último, esta imagem aqui, que é uma imagem clássica do sertão, é quando, pela lavagem do solo, ele vai se empobrecendo. Nesse caso específico aqui, esse solo, ele provavelmente é um fundo de açude ou leito de um rio que secou, já não tem mais praticamente fertilidade nenhuma, né? E esse solo ele fica completamente rachado. Por último, a gente tem que dar uma observada, tem que dar uma olhada na chamada conservação dos solos, né? E aí, por favor, primeira coisa que eu chamo a atenção é a palavra conservação. Não preservação. Significa dizer que a gente vai utilizar o bem, mas utilizar de modo racional para que ele não se esgote, certo? Então vamos lá. Conservação do solo é aquele conjunto de técnicas e princípios que visam um manejo correto do solo, ou seja, nós vamos usar o solo, mas sem que ele seja degradado, certo? Temos alguns exemplos. Por exemplo, combate à erosão. Todas as vezes que se fala em erosão, nós vimos lá no slide anterior que a erosão basicamente é um processo mecânico em que você tem a retirada, não é, do solo pela ação da água corrente.
certo? Tem jeito de resolver isso? Tem, plantando curvas de nível, a gente vai ver depois. Reflorestamento é quando você tem um plantio de árvores, e por favor, quando se fala em reflorestamento, é de bom tom, é recomendável que esse reflorestamento seja feito com espécies nativas, não é? Existe uma grande discussão entre retirar a floresta nativa e plantar eucalipto, seria um processo de reflorestamento. Rotação de cultura significa dizer que no mesmo solo a gente vai ter ano após ano uma mudança do que vai ser cultivado, para que não seja sempre o mesmo produto a utilizar sempre os mesmos nutrientes. Por último, terraceamento. Terraceamento é uma técnica bem interessante, que é usada em terrenos com muita inclinação, e esses terraços eles permitem a fixação das encostas e a produção de espaço para o cultivo agrícola. Nesse último PPT, o que a gente vai ver são alguns exemplos de conservação do solo, tá certo? O primeiro deles é esse daí, ó, aqui em cima, a chamada curva de nível. Observem que a plantação ela vai sendo feita seguindo linhas de mesma altitude. Isso ajuda a barrar a corrida da água morro abaixo, fixa o terreno e impede a erosão. O segundo é o reflorestamento. Então a gente observa aí, eu peguei essa imagem da Embrapa aqui de Pernambuco, em que você tem um grupo de pessoas que estão preparando o terreno para receber mudas de árvores. O intuito disso é basicamente proteger essas encostas, não é, contra o trabalho erosivo e o rio que está ali embaixo. Aqui em cima nós temos a coisa chamada de rotação de culturas. Observa que numa mesma foto você é capaz de ver vários tipos de cultivos diferentes. Então não está sendo plantado só uma coisa. E por último, o terraceamento. E um dos melhores exemplos do mundo é na China, na Tailândia. Eu não sei exatamente onde é isso, mas o que nós temos aí é a formação de terraços, que são terraços alagados, certo? Pessoal, gostaria de agradecer mais essa atenção e vamos nessa, se cuidar. Próxima semana tem mais.